Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é observação de formas geométricas espaciais. Estaremos fazendo as atividades do material Aprender Sempre, volume 1, a sequência de atividades 1. Então, se você já pegou esse material, separe aí. Se você não pegou, não tem problema. Separe algumas folhas para você fazer as anotações e as atividades, lápis, borracha, caneta. E não se esqueça, entre aí no chat da sua turma, seu professor deve estar te esperando. E sejam bem-vindos, professores e pais que também assistem às nossas aulas. Bom, vamos então começar, pessoal? Vamos? Muito bem. Vamos então aos objetivos da nossa aula, certo? Reconhecer prismas e pirâmides e diferenciá-los por meio de seus atributos. Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides. Analisar diferentes planificações de pirâmide, prisma, cone e cilindro. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos começar pensando em sólidos geométricos. Mas o que são sólidos geométricos? São figuras tridimensionais, portanto elas têm largura, comprimento e altura. Então observe várias dessas figuras nesse slide. Então nós temos essa figura azul, nós podemos ver que ela tem largura, comprimento e altura. Temos esta outra figura, também largura, comprimento, altura, todas elas. Então, aqui nós temos diversos sólidos geométricos. Perfeito até aqui? Muito bem. Mas se eu tenho tantas figuras diferentes, eu preciso aprender como classificá-las, correto? Então, vamos começar? Vamos primeiro entender o que são poliedros. Os sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros, isto é, eles têm faces planas. A palavra poliedro vem do latim. Poli significa muitos e edro significa face. Então, um poliedro é um sólido geométrico que tem muitas faces. Se a gente observar estes exemplos, nós estamos vendo este poliedro, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 faces. Este aqui, ele vai ter 5 e este daqui, 8. Você fala, mas como que você está vendo isso? Além disso, observe este último aqui, ele vai ter 6. Ah, mas eu vou te ensinar como que você vê isso. Isso mesmo. Então, não se esqueça, poliedro é um sólido geométrico que tem muitas faces. Muito bem. Mas vamos restringir um pouquinho mais? Vamos pensar agora nos prismas. Quando nós falamos de prismas, nós estamos falando num poliedro que tem duas bases iguais, a inferior e a superior. E as suas faces laterais são retângulos. Os prismas recebem o nome conforme o formato das suas bases. Por exemplo, esta figura, a base dela é um triângulo, então o seu nome é prisma de base triangular. Esta outra figura, eu estou observando aqui que eu tenho um retângulo, então prisma de base retangular. Nesta última, eu estou observando aqui que eu tenho um hexágono, então prisma de base hexagonal. Então, não se esqueça, o prisma é um poliedro, mas ele tem uma característica importante, ele tem duas bases, uma inferior e uma superior. Observe, todos eles são apoiados numa base de baixo e essa mesma base se repete na parte superior. Então, duas bases iguais, uma inferior e uma superior.
E observe que todas as faces laterais são retângulos, como este aqui, por exemplo. Como este, essa face lateral tem formato de retângulo. Esta daqui também. Certo, pessoal? Tudo tranquilo, então, nos prismas? Muito bem. Então, vamos agora ver uma planificação. Planificar quer dizer colocar este sólido geométrico no plano. É como se eu pegasse uma tesoura, cortasse ele, desenrolasse e então eu vou ter ele planificado. Observe que este aqui é um prisma de base hexagonal. Então, a base de cima e a base de baixo vão ser hexágonos idênticos e as faces laterais retângulos. Então, nós temos este primeiro e este daqui maiores, porque é do lado maior do hexágono, e esses dois mais esses dois, que é dessa partezinha menor. Então, nós temos o total de faces. Vamos contar? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso prisma de base hexagonal tem 8 faces. Tudo tranquilo? Fácil? Então, de novo. Como é mesmo que eu faço para dar o nome para esses prismas? Nós vamos olhar para a base. Então, se a base tem 3 lados, eu tenho um triângulo, prisma de base triangular. Se eu olho para a base e ela é um quadrado, então eu tenho um prisma de base quadrangular. Se eu olho e é um retângulo, então eu tenho um prisma de base retangular. E assim por diante. Tranquilo? Muito bem. Vamos então fazer uma atividade? Agora, essa atividade 3, parte 1, está lá na página 59 do seu material. Mas se você não tiver, tudo bem. A atividade diz o seguinte: a seguir estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma delas e informe a qual figura espacial se refere. Eu quero saber o nome dessas duas figuras espaciais, só que aqui só tem elas planificadas. Muito bem, escreve lá no chat e manda para o seu professor. E você, professor, repasse a resposta dos seus alunos. Nós queremos saber como eles estão nas atividades, certo? Muito bem. Essa atividade vocês terão 2 minutinhos para responder. E eu aguardo a resposta de vocês. Então, até daqui 2 minutos.
voltamos da atividade. Conseguiram responder, não é mesmo? Eu vi lá no chat que vários alunos mandaram as respostas para os professores. Muito bem, então parabéns para o Matheus, aluno da professora Patrícia, para a Stephanie, aluna do professor Carlos, para a Alexia, aluna da professora Valéria, para a Camille, aluna da professora Alita, e para o Calixto, aluno do professor Reginaldo. Eles responderam que a primeira figura é um prisma de base retangular e a segunda figura é um prisma de base quadrada ou quadrangular. Muito bem, vamos analisar essas duas figuras? Vem comigo. Observe que aqui, nessa primeira figura, nós temos somente retângulos. Então, com certeza absoluta, nós temos um prisma de base retangular. Nesta outra figura, nós temos somente quadrados. Então, sim, nós vamos ter um prisma de base quadrada ou quadrangular. Mas esta figura também representa a planificação de um cubo. Lembra do cubo? Aquele dadinho? Todas as faces dele são quadradas. Então, esta planificação, além de se chamar prisma de base quadrada ou quadrangular, ela também vai se chamar cubo. Certo, pessoal? Ficou fácil? Agora tá mais fácil, né? Então, dada a planificação ou a figura em 3D, você consegue saber o nome dela olhando as bases. Não se esqueça disso, certo? Muito bem. Então, vamos agora ver um outro pedacinho dos poliedros. Vamos ver as pirâmides. O que é uma pirâmide? Você deve estar falando assim, nossa, será que eu posso lembrar da pirâmide do Egito? Sim, pode sim. A pirâmide, ela tem uma base e as arestas se encontram em um único ponto, que é chamado de vértice. As faces laterais, no caso das pirâmides, são triângulos. Então, observe, por exemplo, este primeiro desenho. Nós temos uma base, que é um triângulo. Então, nós temos uma pirâmide de base triangular. E as faces laterais são triângulos, encontrando aqui em cima no vértice. Observe essa segunda figura. Nós temos uma base, que aqui pode ser um retângulo, então eu tenho uma pirâmide de base retangular. Tenho o vértice aqui em cima e as faces laterais são triângulos. Então, não se esqueça, quando falamos em pirâmides, estamos falando em sólidos geométricos com uma base, um vértice e as faces laterais são triângulos. O nome da pirâmide é do mesmo jeito como a gente faz o nome lá do prisma. A gente olha o formato da base, e então ela vai ser uma pirâmide de base triangular, se for triângulo, retangular, se for retângulo, hexagonal, se for um hexágono, e assim por diante. Tranquilo? Bom, vamos ver uma planificação? Então, aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada ou retangular, nesse caso aqui, né? Então, retangular. Então, nós temos aqui a base retangular e as faces laterais triangulares. Bom, o vértice, nós temos este pontinho aqui em cima. Na planificação, o nosso vértice ele vai estar separado nas pontinhas. Então, eu tenho em cada uma das pontinhas das faces triangulares, quando elas se unirem, eu vou obter o vértice. Então, de novo, pirâmide, eu tenho uma base e o seu nome depende dessa base. Ela tem um vértice e as faces laterais são triângulos. Tá fácil? Vamos ver? Porque agora você tem uma atividade. Atividade 3, parte 2. Continua lá na página 59.
Agora, eu tenho duas outras planificações de pirâmides. Eu quero saber o nome de cada uma delas. Como chama essa pirâmide da esquerda? E essa aí da direita? Então, mande lá no chat para os seus professores, tá? E nós voltamos daqui 2 minutinhos. Vamos lá, capricha! Voltamos à atividade e eu tô vendo que o chat tá bombando, hein, pessoal? Eu quero agradecer muito a participação de todos os nossos alunos. Vocês são muito importantes, pessoal. Não faltem as nossas aulas, hein? Muito bem. A grande maioria respondeu que a figura da esquerda é uma pirâmide de base quadrada e a da direita é uma pirâmide de base triangular. Muito bem. Então, parabéns para a aluna Yolanda, que é aluna da professora Mônica, para o Gabriel, aluno do professor Rafael, e para todos os outros que estão participando aí, mesmo sem mandar a resposta no chat. Muito bem, vamos então ver a resposta, vamos analisar essas planificações? Então, nesta primeira aqui, nós temos esta base, que é um quadrado. Então, pirâmide de base quadrangular, ou base quadrada. Na segunda figura, nem parece que é uma planificação de pirâmide, mas é. Essa pirâmide, observe que ela tem todos os triângulos idênticos. Então, ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de tetraedro. Tetra, 4, edro, faces. E ela só recebe esse nome porque todos os triângulos pelos quais ela é formada são idênticos e são equiláteros, isto é, tem os 3 lados de mesmo tamanho. Tranquilo até aqui? Tudo joinha? Então vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Agora, vamos falar dos corpos redondos. Os sólidos geométricos, eles também podem ser classificados como corpos redondos, isto é, quando eles tiverem superfícies arredondadas. E nós temos aqui 2 casos, cilindro e cone. Muito bem, vamos primeiro ver o cilindro. O cilindro tem 2 bases circulares iguais, que é a de cima e a de baixo, e a face lateral é um retângulo. Observe na planificação que esta parte é a face lateral deste cilindro. Imagina que você pegou uma tesoura, pegou o cilindro e cortou. Quando desenrolar, vai virar um retângulo na face lateral. Tranquilo até aqui?
E vamos ver o cone. O cone tem apenas uma base. Então, ele vai ter uma base circular, vai ter um vértice e a sua face lateral vai ser um arco de circunferência. Observe a planificação. Então, nós temos o vértice, que está aqui. A base circular, que é essa. E a face lateral, tá vendo que aqui, ó, ela é um pedaço de uma circunferência? Chama arco de circunferência. Então, a diferença entre o cilindro e o cone é que o cilindro tem duas bases circulares e o cone só tem uma. O cone também tem um vértice e o cilindro não, certo? Ficou fácil? Vamos ver? Aqui nós temos então a parte 3 da atividade 3, da página 59. Então eu quero que você observe essas duas figuras e fale para mim o nome dessa figura da esquerda e o nome dessa figura da direita. Manda lá no chat. Eu estou esperando a sua resposta, hein? Voltamos em 2 minutinhos. Voltamos da atividade. Foi fácil ou foi difícil? Eu acho que foi fácil, porque eu só li as respostas cilindro e cone lá no chat, pessoal. Parabéns! Então, quero agradecer a participação dos alunos Kaique e João, da professora Adriana, o aluno Alan, do professor Paulo, a aluna Maria Eduarda, do professor Gabriel, o aluno Guilherme, do professor Haroldo, a Isa, o Wesley e o Nicolas, da professora Ana Paula, e para todos os outros que eu não consegui anotar o nome. Muito bem, vamos então para a resolução dessa atividade, vamos conferir? Então, na primeira figura nós temos duas bases circulares. Se são duas bases, nós temos cilindro. Na segunda figura eu tenho uma única base circular e dá para perceber que aqui em cima eu vou ter um vértice. Então, eu tenho um cone. Olha a resposta aqui para vocês. Joia! Muito bem. Então, pessoal, vamos agora fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu hoje? Então, eu tenho um sólido geométrico, correto? Você se lembra qual é a característica e como que se chama esse sólido geométrico? Lembra? Duas bases paralelas e faces laterais retangulares? Isso, ele é um prisma de base triangular. Muito bem.
Vamos para a próxima figurinha. Essa daqui. Observe as faces retangulares, duas bases idênticas, paralelas. Então, ele é um prisma de base hexagonal. Muito bem. Vamos lá. Outra figurinha. É um prisma? Sim, tem duas bases paralelas. A face lateral, retângulo. Olha a base, que formato que ela tem? 5 lados? Então, prisma de base heptagonal. Opa, pentagonal. Vamos lá. Agora, eu tenho essa figura aqui. Essa figura é um prisma? Não, ela é uma pirâmide. Só tem uma única base e tem um vértice. A base é quadrada, então pirâmide de base quadrada. Muito bem. Outra figurinha. Essa daqui. Então, nós temos as faces laterais, são triângulos, temos um vértice e o formato da base, 5 lados. Então, pirâmide de base pentagonal. Ótimo. E aqui nós temos um cilindro, lembra? Duas bases circulares. E aqui nós temos um cone, uma base circular. Você gostou das minhas figurinhas? Lá no seu caderno do aluno tem no anexo. Monte as suas também, tá bom? Bom, temos aí um QR Code para você avaliar a nossa aula. Então, entre no QR Code ou no link e avalie a nossa aula. E eu encontro vocês com certeza na próxima aula de matemática. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.